Pessoal, eu vou falar do caso do Henry Nowak, tá? Que é um estudante inglês de 19 anos que foi morto por um outro inglês de origem Sikh. Sikh é uma religião indiana, então a família dele é de origem indiana. Ele é nascido na Inglaterra, tá? Em Southampton, mas ele é de origem indiana, a família dele, e ele foi esfaqueado. O garoto, o Nowak, foi esfaqueado pelo Digwa, que é o nome do rapaz do Sikh lá. Mas o que mais causou absurdo nessa história foi a reação dos policiais, tá? A briga entre os dois é lógico, um absurdo e coisa e tal, mas os policiais chegaram, o Digwa disse que foi vítima de racismo. E aí os policiais imediatamente botaram algemas no Nowak, né, que foi a vítima da coisa, na verdade, e ele falou, não, que eu tô morrendo, eu tô não consigo respirar, eu fui esfaqueado e coisa e tal. E o policial fala, I don't think so, mate, eu não acho que foi esfaqueado, não. Cara, ele não viu, ele não parou para olhar se o cara tinha sido esfaqueado, bicho. Um absurdo o que o policial fez. E muita gente está dizendo que isso é em virtude do treinamento de diversidade. Não, se o cara falou que é racismo, então é um cara branco, uma confusão com outro cara que ele não é negro, né? Ele é indiano, né? Então a culpa é do branco sempre, né? E o rapaz morreu. Esse caso aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado, de 2025, tá? Mas voltou à tona agora porque agora foi o julgamento do Digwa, que é o assassino, né? O Digwa pegou prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de 21 anos de cadeia. É uma pena pesada, é verdade, mas ainda assim um absurdo. E o pior de tudo é justamente a questão dos policiais, né? Parece que a liderança da polícia pediu renúncia devido ao caso, mas muita gente está querendo mais do que isso, tá? E eu falo para vocês, é lógico, isso é um absurdo completo. O policial não pode tratar as pessoas dessa maneira, né? Da mesma forma que eu fiquei injuriado com a morte do George Floyd e continuo injuriado, mas ele tomou drogas e não sei o que lá, não interessa, o policial não podia tratar ele daquele jeito. Da mesma forma que eu fiquei injuriado lá, eu fico injuriado com esse caso aqui também. Mais um erro policial absurdo, sem sentido algum. Esse policial devia pegar cadeia também, devia pegar muitos anos de cadeia. O policial tem que responder isso. Isso foi um crime. O cara falou 9 vezes, eu não consigo respirar. A colega policial que estava do lado do policial que algemou ele, falou, cara, você não vai dar uma olhada para ver se ele não está ferido? O policial falou, não, sai lá, fala com eles lá para sair daqui, para se afastar daqui. Ou seja, o cara não queria nem olhar para o cara, que tinha ódio do branco que estava ali, coisa e tal. Isso tem que ser cadeia tipificada por racismo. É racismo contra branco, existe sim, não tem esse negócio não. Racismo é quando você tem preconceito contra qualquer pessoa de qualquer cor, de qualquer etnicidade. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Javier Milei, o Ancap lendário, Belo Anime e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muita gente está lembrando esse caso justamente em conexão com George Floyd, porque a frase foi a mesma, I can't breathe, eu não consigo respirar. No caso do George Floyd, foi um absurdo também. No que o cara falou que não conseguia respirar, o que o policial tinha que ter falado é levado ele para um hospital para cuidar do cara, não botar um joelho na cabeça do George Floyd. É um absurdo isso. E aqui também um absurdo. O cara falou que foi esfaqueado. O policial, no mínimo, tinha que dar uma checada para ver se ele não tinha sido esfaqueado realmente, né? Uma coisa realmente totalmente sem sentido, totalmente sem lógica. Esse policial tinha que pegar cadeia, muita cadeia mesmo, né? Como eu falei, os chefes da delegacia lá pediram renúncia, né? E é o mínimo que se espera desse pessoal. Houve uma falha muito clara aí na gestão dessa polícia. Agora, isso já está gerando um monte de protesto lá na Inglaterra, tá? Essa coisa não vai acabar bem. Vai acabar dando muita razão para o pessoal que defende o racismo, de expulsar as pessoas. Lembra, a família desse cara, a família do Degwa, que é o Digwa, que é o descendente de indianos, ele é inglês, tá? O cara que matou, embora tenha ascendência indiana, né? Ele é inglês, né? Mas a família dele é de imigrantes, e daí já tem gente querendo expulsar todo mundo, manda embora, não sei o que lá. Eu acho um erro enorme isso. Por quê? Porque isso não quer dizer que todo indiano faça esse tipo de coisa. Não é isso que acontece, né?
todo Sikh tem esse tipo de comportamento. Agora, esse cara tem que pagar, eu acho 21 anos de cadeia é muito pouco nesse cara aqui. Olha só, eu não vou tocar nenhum vídeo nessa coisa aqui, tá? Porque realmente muito triste, é simplesmente triste demais. Eu não quero que vocês passem pela revolta que eu senti vendo esses vídeos aqui. Mas os links estão todos aqui, tá? Se você quiser ver aqui o caso, mostra o cara falando, eu fui esfaqueado, e o oficial, eu não acho que não, eu acho que não foi não, hein, rapaz, eu acho que não foi não, cara. E, porra, sem olhar o cara. Como que o policial fala um negócio desse sem olhar o cara? Né? E aqui, outra situação aqui, esse aqui é o discurso do pai do garoto que morreu. Né? Esse aqui é o garoto que morreu, o Henry Nowak, e esse daqui é o cara que matou ele, o Jigwa, que parece que ele é um radical Sikh. Sikh é uma religião da Índia, coisa e tal. De novo, uma religião super pacífica, as pessoas não têm violência, não tem nada, não tem coisa nenhuma, mas sempre tem maluco, meu amigo. Tem tudo quanto é religião tem maluco. Tem maluco católico, tem maluco cristão, tem maluco Sikh, tem maluco de tudo quanto é religião. E aí ele que fez essa coisa toda, né? Então, descrevendo o que aconteceu aqui, teve confusão antes, tá? O Henry Nowak estava voltando de uma festa da faculdade, mas não estava bêbado. A graduação alcoólica no sangue dele tinha alguma graduação alcoólica, ele tinha bebido alguma coisa, mas era no nível que ele poderia até guiar carro na Inglaterra. Então não estava bêbado, ele tava, né, saiu da festa e estava indo para o dormitório na faculdade. Aí ele passou e o Sigwa estava na rua com uma faca, estava com uma faca grande na rua, e daí ele falou alguma coisa com o Sigwa, teve uma interação dos dois ali, e ele gravando e coisa e tal, né, e o Sigwa disse que que ele teria sido ofendido, que ele teria dito coisas racistas contra ele. Só que o cara, o Nowak, gravou tudo. E a gravação mostra que não teve nada racista naquele ali. O Nowak reclamou do fato de ele estar com uma arma na rua. Para quem não sabe, na Inglaterra é proibido portar armas, tá? Armas brancas, faca. É proibido andar com faca na Inglaterra, né? O que, mais uma vez, mostra o absurdo da ineficiência dessas leis, que no final das contas não protegem ninguém, essas leis idiotas de proibir faca. Então o Nowak reclamou porque o cara estava com uma faca na rua lá na Inglaterra quando era proibido esse tipo de coisa, né? E daí o Jigwa disse que é porque era uma faca religiosa, por questões religiosas, que ele era obrigado a usar e não sei o que lá. E, de novo, eu acho que se a pessoa quiser usar uma arma, ela tem todo o direito de usar qualquer arma que seja. Faca, metralhadora, arma branca, o que for, você tem o direito de usar. O que você não pode é usar isso para atacar outras pessoas. E daí parece que o Jigwa tentou tirar o celular do Nowak, e daí eles entraram em conflito, e daí o Jigwa enfiou a faca, esfaqueou o cara várias vezes, não foi? Acho que foram quatro facadas que ele recebeu. E aí o irmão do Jigwa chamou a polícia acusando o Nowak de racismo. Não que ele veio aqui racista e não sei o que lá. E aí, quando chegou o policial perguntou o cara estava caído no chão, esse momento aqui que ele está caído no chão aqui, e ele falou, não que... Aí o cara falou, não, eu não consigo respirar, me leva para uma ambulância, me chama uma ambulância, eu não consigo respirar, eu tenho que ir para o hospital. E aí o policial, não, acho que é só racista mesmo, coisa e tal. E algemou o cara, botou algema nele aqui. E, cara, realmente um absurdo isso, bicho. Não é possível. Uma pessoa despreparada nesse nível não pode ser policial, cara. Tem que ser muito idiota mesmo pra fazer uma lambança dessa, cara. Tem que pegar cadeia. Ser policial é difícil pra caramba, não é uma coisa fácil. Não. Se você acha que não consegue fazer isso, então vai ser outra coisa. Vai plantar batata, fazer outra coisa da sua vida. Não vai ser policial. Nem pode ficar botando o joelho na cabeça de pessoa, nem pode ignorar o cara que falou que tá morrendo, que não consegue respirar e coisa e tal, só porque o outro disse que ele foi racista. O Jigwa disse que não, que ele foi racista comigo, não sei o que lá, e me bateu, e não sei o que lá, e o cara sangrando, né, esfaqueado. Isso é outra coisa que o pessoal, até na facada do Bolsonaro, o pessoal falou isso também, que nem sempre facada tem muito sangue, tá? Facada, se entra a lâmina e sai, muitas vezes a hemorragia é interior, meu amigo, não é do lado de fora, você não vê muito sangue, né? Mas o cara falou que foi esfaqueado, e tinha sido esfaqueado 4 vezes, né? E morreu, inclusive, o garoto, né? Ou seja, era obrigação do policial dar atenção ao cara, entender o que estava acontecendo. Só porque o outro falou que ele que estava causando confusão, você não pode assumir isso não, cara.
Um absurdo completo, tá? Aqui no Cláudio Dantas tem essa publicação aqui do Eli Vieira, em que ele descreve passo a passo o que aconteceu, item a item, coisa e tal. Aqui, ó, Nowak sangrou 1,2 litros de sangue por dentro e não foi salvo por paramédicos, né? Duas facadas nas pernas e uma na parte inferior do abdômen são consistentes com o fato de que o jovem tentou fugir pulando uma cerca. Ele caiu sobre um carro estacionado na rua em frente à casa vizinha. A cumplicidade da família e a negligência policial. Ou seja, o irmão chamou para livrar a cara do outro irmão, né? O Digwa, né? O irmão do Digwa, que chama-se Gurpret, aparentemente acreditando na mentira, ligou para a polícia e repetiu a história. E a mãe do Digwa também, a Kiran Kaur, tem menos álibi que o irmão. Ela ativamente agiu para esconder a arma do crime. Ela foi condenada por auxiliar o assassinato. Então, realmente, cara, um caso absurdo isso, tá? Um caso realmente que não tem nenhuma lógica. E aí tem o outro aspecto disso, né? Todo mundo lembrando que, olha só, se você fizer uma busca por George Floyd no New York Times, né? Tem aqui milhares de resultados, né? Dezenas aqui, 6.397 resultados. Se você perguntar o caso do Henry Nowak, tem 19 resultados, mas se você for ver, nenhum deles é sobre o caso mesmo, erro de busca, ou seja, não tem nada. Zero história sobre o Henry Nowak no New York Times, né? Aí agora o New York Times falou sobre o caso. Olha só o que disse o New York Times sobre o caso. Assassinato em que a polícia botou algemas na vítima gerou revolta na Inglaterra. Peraí, é isso que você tem a falar? Ou seja, você não fala que o cara falou que estava morrendo, eu não consigo respirar. Lembra? Igualzinho o George Floyd falou, eu não consigo respirar e coisa e tal. E falou pro policial, acho que não, rapaz, acho que não, né? Você é racista aí, não vou botar algema em você e pronto, e acabou, né? E aqui, ó, as autoridades na Inglaterra estão investigando os oficiais que botaram algema no estudante, o Henry Nowak, enquanto ele estava morrendo, um caso que está cada vez mais politizado. Ou seja, o problema para o New York Times é que está politizada a coisa. Não foi, a politização não foi um problema do George Floyd, eu falei isso para vocês, é um absurdo mesmo. Polícia tem que tomar muito cuidado com a porra que faz, se está fazendo merda tem que ser punido mesmo. Não, a politização do caso dele não foi um problema, era justo realmente o pessoal ficar revoltado, assim como é justo o pessoal ficar revoltado agora. E está tendo muita revolta na Inglaterra com esse caso, tá? Com a atuação da polícia por lá. Aí também aqui o G1 seguindo a mesma linha, né? Vídeo mostra a polícia do Reino Unido algemando jovens esfaqueado após falsa acusação de racismo. Mas ninguém fala né, o absurdo que foi a coisa, né? Polícia do... Olha a CNN aqui, ó. Polícia do Reino Unido sofre pressão após o jogo. Pô, tinha que prender todo mundo, meu amigo. Tinha que prender todo mundo que estava nessa abordagem policial e ir pra cadeia. Pegar muito tempo de cadeia esses policiais que foram lá. Não é, tirando a mulher, porque, como eu falei, teve uma das policiais que virou pro cara, isso tá registrado, tá? Tem tudo gravado, porque tinha um monte de gente com o celular gravando ali. Uma das policiais fala, não, você não vai ver se ele tá ferido, dá uma olhada se ele não foi esfaqueado e coisa e tal. Aí o cara fala, não, vai lá falar com o pessoal para ficar longe lá, vai falar com o pessoal para ficar longe lá. Ele manda o policial se afastar. Ou seja, ela, tudo bem, ela agiu corretamente, ela perguntou, pô, tu não vai dar uma checada, ver se ele não tá ferido mesmo, né? Mas o policial, porra, putz grila, tem que pegar muita cadeia esse cara. O caso na Inglaterra, um adolescente, né, tinha 19 anos de idade, morreu de uma ferida enquanto era algemado por policiais. Isso está levando a debate, isso gerou um debate. Que debate, que porra de debate, não? Isso gerou revolta, e tem que gerar revolta mesmo, é um ponto político importante pra caramba. Isso tem que gerar consequência muito séria pra polícia. Inclusive, os chefes que pediram, aqui ó, os oficiais envolvidos na prisão de Henry Nowak pediram demissão. Não tem que ser demissão, não, tem que ser cadeia. Tem que, inclusive pro chefe desse pessoal. O chefe do cara tem que pegar cadeia também. É um absurdo. Eu, se deixasse na minha opinião, botava cadeia todo mundo, até o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro lá da Inglaterra. Vai todo mundo pra cadeia, porque todo mundo tem alguma parcela de culpa nessa história aqui. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o pessoal da polícia lá de Southampton, né, que botou aqui, ó, nossos oficiais foram enganados na cena da coisa, inclusive com a negação de uso de armas. Por quê? Porque o cara que atacou disse que não usou arma nenhuma. É lógico que ele disse que não usou arma nenhuma. E o policial acreditou no cara. Que porra é essa? Né? Rapidamente eles mudaram para ajuda para salvar a vida em minutos. Não foi em minutos. Tem a gravação do vídeo, levou pelo menos 20 minutos para realmente os policiais verem que tinha alguma coisa errada e aí chamarem uma ambulância
Só que aí, nesse meio tempo, o rapaz morreu. Eles estão dizendo aqui que, de qualquer forma, ele não teria sobrevivido, mas a gente não sabe. O policial tinha que ter chegado lá no que viu que o cara estava esfaqueado, chama imediatamente uma ambulância. E aí, imediatamente leva a ambulância para lá para o cara, para tentar, né? Pode ser que mesmo assim ele não sobrevivesse, pode ser que mesmo assim não sobrevivesse, mas, cara, é realmente uma coisa absurda, né? Aí estão levantando aqui que o rapaz, ele era um cara que já arrumava confusão. Esse aqui é um outro vídeo dele, arrumando confusão com uma outra... Aqui, ó, tá vendo aqui? Essa aqui é a arma dele, aqui, ó. Esse aqui é a faca que ele anda, que ele diz que usa para motivos religiosos. Esse aqui é o cara com turbante e coisa e tal. E beleza, o cara tem a religião dele lá, gosta de usar turbante, andar armado. Eu acho que, por mim, não tem problema nenhum, não. Isso é direito dele ter a religião dele, né? Agora, isso daqui já mostra que o cara tem essa tendência de arrumar confusão com um monte de gente, tá? Esse aqui foi um outro caso que esse mesmo rapaz aqui, o Digwa, arrumou confusão. Nesse outro caso não teve nada, eles foram embora e não fizeram nem abriram caso contra ele. Talvez se ele tivesse tomado um susto, ficado um tempinho na cadeia nessa primeira vez, ele não teria feito a segunda, né? Uma pena isso daí. O Henry Nowak poderia ter se salvado nessa história, né? Enfim, tem muita coisa contra a polícia aqui. Tem que ser mesmo, a polícia é errada nesse caso. A polícia na Inglaterra já está sofrendo uma crítica enorme pelo fato de que virou uma polícia do pensamento. As leis inglesas agora, o policial tem que ir na casa da pessoa porque fez um post não sei aonde, fez não sei o que lá e coisa e tal. O que é um absurdo, polícia não é para isso, polícia é para violência. Post, se for uma coisa muito ruim, beleza, indeniza e coisa e tal, e faz alguma besteira, faz alguma condenação desse tipo, não tem que ter policial envolvido nesse tipo de coisa, né? Ou seja, a polícia já está sofrendo isso junta com a questão da imigração na Inglaterra, que é um outro ponto que é muito forte por lá. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para vocês, não são todos os imigrantes que fazem isso, a imensa maioria dos imigrantes são pessoas pacíficas, que vão lá, que trabalham, que são ordeiras, mesmo imigrantes Sif ou muçulmanos e de outras religiões, de outras áreas do mundo, são pessoas ordeiras que vão trabalhar, mas é lógico que isso cria uma animosidade na Inglaterra, é inegável que isso gera um problema, já é um caso que o pessoal já está revoltado com isso. Vem mais um caso desse, né? Aí tem aqui o pessoal brincando, estou morrendo, isso parece alguma coisa que um racista diria, né? E o pessoal aqui falando que minha mão está muito branca, essa mão é realmente muito branca, sinal que você é um racista, não sei o que lá. É porque o cara estava se esvaindo em sangue, né? E, enfim, é realmente trágico isso. Uma coisa muito triste que aconteceu lá na Inglaterra. Espero que os policiais morram na cadeia, todos eles. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.